Oi pessoas, tudo certinho? Então, hoje eu vou falar a respeito de uma instalação de um ar-condicionado que eu fiz há mais ou menos uns 2 anos atrás. Foi de um ar-condicionado no modelo Split, da marca Philco, de 12.000 BTUs. Não foi um modelo inverter, foi um modelo convencional. Vou falar um pouquinho aqui sobre como que foi a instalação. Apesar de ter sido há 2 anos atrás, eu fiz um breve vídeo sobre uma parte do processo na instalação e também tirei algumas fotos do antes, durante e depois. E é isso que eu vou falar agora com vocês. Esse ar-condicionado foi instalado em um local comercial, em uma clínica de estética. Nessa clínica de estética, iria trabalhar uma média de 3 pessoas, que seria uma recepcionista e mais 2 profissionais. Então o que eles fizeram? Apenas um ar-condicionado de 12.000 BTUs, a cliente ela comprou com o objetivo de que refrigerasse todo o ambiente, que era de aproximadamente 24 metros quadrados. Só que aí eu falei com ela, né, que para um ambiente comercial onde iria ter no mínimo 3 pessoas, isso sem contar que haveria clientes, né, ali no local, pelos cálculos que eu havia feito, deveria ser um ar de 18.000 BTUs. Porém, ela já tinha comprado o equipamento. Quando eu fui lá fazer o orçamento, o equipamento já estava lá no chão, apenas aguardando o orçamento para poder fazer a instalação. Mas, então eu comentei isso com ela, falei sobre os riscos que talvez em um dia em que a temperatura ambiente esteja muito quente, ele talvez não conseguisse deixar um clima bem agradável, como gostaria. Mas ela disse que estava ciente, que ficou ciente disso e que mesmo assim iria instalar aquele equipamento. Sendo assim, colocamos a mão na massa. A primeira coisa que eu fiz foi ver um lugar onde o ar-condicionado iria ficar bem dividido. E inclusive foi o mesmo lugar onde ela havia escolhido para poder fazer a instalação. Depois de fazer a marcação, eu fiz também uma marcação na parede, pois ela optou para que a tubulação também ficasse oculta, ficasse escondida. E realmente, como era um ambiente comercial onde iria atender pessoas, clientes, o ambiente tem que estar com uma estética visual bem bonita, né? Então foi isso, começamos a fazer as marcações na parede, depois fizemos também a marcação de onde seria feito o rasgo, como dá para ver aí, seria feito na diagonal, por causa do dreno que tem que ter o caimento, senão a água pode voltar. Usamos aí um tubo de PVC embutido na parede para evitar contratempos futuros. Como foi feita? Eles alugaram um espaço, porém eles criaram as paredes, as divisórias de drywall, onde teria a parte da recepção, onde as pessoas iriam ficar aguardando, e a parte onde as 2 esteticistas iam realizar o trabalho delas. Então, essa parede de drywall, ela não foi até o teto. Ela foi mais ou menos a uns 2,30 metros de altura. E o ar-condicionado iria ficar acima disso e refrigerar, então, todos os ambientes ali que foram separados pelas estruturas de drywall. Depois disso, pegamos o martelete e começamos o quebra-quebra. E, meus amigos, pense em uma parede dura, mais dura. Esse prédio aí é um prédio inteiro comercial, ele é bem antigo, então provavelmente os materiais que foram usados na construção eram materiais bem melhores do que os que são feitos hoje em dia. Portanto que o martelete ele até chorou um pouquinho, começou a sair fumaça, então a gente precisou deixar ele descansar um pouquinho para depois retomar o trabalho que estava sendo feito. Depois do quebra-quebra, a tubulação, o dreno e o cabo de comunicação foi passado e a evaporadora já estava devidamente instalada onde ela iria ficar, faltando apenas alguns acabamentos ali por trás dela, então já foi autorizado para que o pintor fosse fechando o rasgo na parede que a gente havia feito. Depois disso, fizemos a instalação da condensadora. E um detalhe, esse equipamento ele era quente e frio, então ele veio com um plugzinho onde conectava tanto a evaporadora como a condensadora. Só que teve um problema. O problema é que o plug que veio ali dentro da caixa era bem pequeno, tinha aproximadamente 2 metros de comprimento. Só que a infraestrutura que a gente fez entre a unidade evaporadora e a condensadora era de aproximadamente 6 metros. Então, o que a gente fez? A gente cortou os fios e colocamos em paralelo 2 fios de 1,5, de 1,5 milímetro passando junto com a tubulação. Assim, caso o cliente quisesse futuramente usar o modo quente, ela conseguiria.
Sendo que eu acho muito improvável, porque no Rio de Janeiro só faz calor, mas tudo bem. Agora sim, com a condensadora e a evaporadora instaladas, veio o pintor e deu o acabamento final. Se vocês verem aí, debaixo do ar-condicionado tem um fiozinho da alimentação elétrica. Infelizmente eu não consegui tirar uma foto depois de concluída, mas o cara do drywall ele ficou de fazer um acabamentozinho ali, na parte de cima dessa porta, onde iria cobrir esse fiozinho. Uma outra coisa que eu achei bem interessante, que eu fiz, é que pelo fato de ser uma clínica de estética, eu resolvi então fazer um projetinho. Um projeto bem simples mesmo, vou mostrar aqui para vocês. O objetivo dele era deixar com a pessoa para que ela pudesse ver e ter uma noção de onde a tubulação estava passando ali na parede. Porque caso futuramente ela quisesse talvez colocar uma moldura, um quadro, até uma prateleira ali para poder enfeitar o ambiente de trabalho dela, poderia correr o risco de, na hora de furar, acabar acertando a tubulação. Então foi muito interessante ter feito esse projeto para poder enviar para cliente. Só que eu só fiz e não enviei. Ou seja, não adiantou de nada. Mas enfim, fica uma dica. Caso você seja cliente e vá fazer isso em um ambiente comercial, peça ao instalador para que ele faça um projeto simples para que você tenha nas mãos e sempre olhar, caso você queira instalar alguma coisa na parede, fixar alguma coisa na parede, para que você não corra o risco de furar ou dreno ou a tubulação. E caso você seja instalador, fica a dica de não só fazer o projeto, mas enviar ele para o seu cliente também. Isso aí, após uns 2 anos, já fui lá, fiz a higienização do equipamento, a manutenção preventiva para evitar problemas maiores. Continua funcionando no seu perfeito estado, tudo certinho. E se você gostou, não esqueça, claro, de deixar o like e se inscrever. Valeu, até a próxima!